A paz do Senhor Jesus aos nossos queridos irmãos, que a graça da santidade do Senhor venha nos dar ao entendimento da palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo nos colocou para o ensinamento da obra divina, que está escrito em Mateus capítulo 6, no versículo 22 e 23. A lâmpada é um utensílio para obter a luz artificial do corpo, a estrutura física do homem ou do animal, o tronco para distingui-lo da cabeça e dos membros, parte principal e central, tamanho de caracteres tipográficos, comunidade ou associação. Os olhos são as lâmpadas do corpo. A Bíblia declara abertamente que são os olhos a lâmpada do corpo, ou seja, os olhos servem como fonte de ventilação. Declara abertamente que são os olhos a lâmpada do corpo, ou seja, os olhos serem como fonte de verificação de tudo o que eles podem ver. Para ver corretamente é contrário, nem luz ela produz. É claro que Jesus se referiu aos olhos não apenas como os órgãos do nosso corpo, mas também como interpretadores daquilo que veio. Também a preocupação de Cristo não é com a saúde física dos olhos, mas com o espiritual. Entende-se que a forma como enxergamos as coisas determina a forma de como agiremos. O olho mau não produz luz, portanto, está em trevas. Assim, tudo o que ele vê interpreta como maldade e podridão. Jesus disse que a luz que em ti há sejam trevas, são grandes trevas serão. Percebemos que o maior prejudicado em ter um olho mau é a pessoa o que tem. Sua vida fica em trevas. Tal indivíduo não consegue ver mais a vida como a dádiva da divina. Pelas coisas pequenas e carnais, tornam-se pessoas fofoqueiras, encrenqueiras, melindrosas, maldosas, cheias de cólera e entristecendo cada vez mais o Espírito Santo. Aqui se confirma a palavra que está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 32. Vimos como realmente são grandes as trevas que encobrem a pessoa com o olho mau. Ela vai mergulhando cada vez mais no seu lamaçal do pecado, afundado em embaraços na vida como se fossem areias movediças. Tornam-se pessoas rebeldes contra Deus, julgando tudo o que receberam dele é insuficiente. Alimentam inveja no que Deus deu às outras pessoas. O fim dos que têm os olhos maus, mantendo esta faixa, será terrível, irremediável. E pior, eles não conseguem ver isto. Vamos falar do olho mau. A Bíblia declara que os olhos maus iluminam o corpo. Que tem o olho mau jamais vê as coisas ao redor do ponto da vista carnal. Ele sempre interpretará tudo que vê como auxílio do Espírito Santo. Até os problemas que ele enfrenta são vistos como oportunidade que Deus concede para melhorar seu próprio caráter, a sua vida cristã. Ele consegue ver além da aparência, ele vê o mundo espiritual, ele vê o que os outros não podem ver. Só que este tipo de olhar é que alguém poderá amar o seu próximo inimigo e agradar a Deus. Os olhos bons nos tornam sensíveis ao Espírito Santo, pois passamos a ver aquilo que preparou para nossas vidas
Os olhos bons não são presos ao presente que vivemos no mundo. Eles conseguem focalizar o futuro em que Deus prometeu. Pessoas com os olhos bons transmitem amor, paz, altruísmo, bondade, mansidão e uma série de outras virtudes dadas a quem teme a Cristo pelo Espírito. Vamos tirar a conclusão. É preciso diagnosticar os nossos olhos para ver se são bons e maus. Não se pode ter o olho mau e ser cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo. Se quisermos, Jesus pode transformar nosso modo de ver a história em que vivemos. Ele transformou os 12 discípulos dele e de tantas quantas pessoas creram no seu nome. Se você não ter um corpo luminoso, peça a Jesus para criar os olhos bons em ti. Mas se ele já criou olhos bons em ti, conserve com muito cuidado, lançando-os como a oração, a leitura bíblica, o jejum, a obediência ao Espírito Santo do Senhor. Quer ter acesso a mais conteúdo sobre a fé cristã? É como ela se relaciona com a teologia no nosso dia a dia.